A ansiedade não é o seu problema. Ela é só o sintoma de algo que você está fingindo que não existe. E se a ansiedade já te incomodou de alguma forma ao longo da sua vida, fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a sua visão sobre a ansiedade. Olá, eu sou a Jessie e hoje nós vamos falar de uma das condições que mais afetam a nossa vida atualmente. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Ela serve para preparar o nosso corpo para reagir diante de desafios ou perigos ao longo da nossa vida. Mas o problema real é quando nós começamos a identificar problemas na nossa vida, mas não conseguimos agir, porque tem uma trava interna que não te deixa agir. Então essa ansiedade vem e nada acontece. Nada acontece fora de você, porque dentro de você é bem diferente. O que não explode para fora, explode para dentro. E esse explodir para dentro é o que prejudica a sua vida, prejudica as suas relações, prejudica o seu corpo, prejudica a sua saúde. E para se livrar disso de uma vez por todas, você precisa entender o que é que são essas travas e como é que você faz para se libertar delas. E para isso, você precisa começar a olhar para a ansiedade de uma forma menos superficial, de uma forma mais profunda. Você precisa parar de aceitar e se rotular como quebrado, como problemático, dizer: "É isso, eu sou ansioso, não tem nada que possa ser feito", e aprender a conviver com aquele sintoma, sendo que, na verdade, você pode curar esse sintoma. Esse sintoma nada mais é do que um mapa que te mostra onde você precisa ser curado. E eu estou cansada de toda essa superficialidade em assuntos de extrema importância, como esse da ansiedade. E se você, assim como eu, está cansado de superficialidade, de meias-verdades, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque aqui a gente vai fundo nos sintomas, te mostrando que existe muita verdade escondida por trás dessas certezas que te passam por aí. Vamos começar primeiramente entendendo de fato o que é a ansiedade. Como eu disse, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo. Ela nada mais é do que uma liberação hormonal e de neurotransmissores que preparam o nosso corpo para agir. Ou seja, ela nada mais é do que uma ativação do nosso sistema de luta ou fuga para que você consiga lidar com uma situação que de alguma forma você considera perigosa. Só que o problema é que a ansiedade se torna um problema de fato quando esse sistema começa a ligar nas horas que ele não deveria, nas horas que ele não precisava, ou pior ainda, quando ele liga e você ainda assim não faz nada, você não age diante daquele problema, entende? Os sintomas da ansiedade são velhos conhecidos nossos, por mais que você não se considere uma pessoa ansiosa, justamente por se tratar de uma reação natural do nosso corpo, você conhece muito bem os efeitos dele na sua vida. Sabe quando vem aquelas preocupações que você não consegue tirar da sua cabeça, aqueles pensamentos que ficam indo e vindo, aquela insônia, aquela tensão muscular que causa uma dor no corpo, por exemplo, aquela dor nas costas no final de um dia cansativo, ou quando você encontrou e conversou com uma pessoa que você não queria, sabe? Ai, aquela dor no corpo, ou até mesmo problemas gastrointestinais. Tudo isso já são sintomas dessa ativação dessa ansiedade, dessa ativação desse sistema de luta ou fuga. Só que para quem se descreve como uma pessoa ansiosa de fato, ou para quem já passou por episódios mais profundos de ansiedade, os sintomas são um pouco mais profundos também. E nesses casos surgem as temidas sensações físicas, como taquicardia, falta de ar, tontura, ou até mesmo em casos de crise, quando vem aquela sensação de morte ou de tragédia iminente, que nada mais é do que
A crise de pânico nada mais é do que a síndrome do pânico. Então, tudo isso está relacionado justamente com essa ansiedade, justamente com essa chavinha que liga do sistema de luta ou fuga. Até pouquíssimo tempo, eu confesso que eu acreditava que a ansiedade era uma coisa normal, que a ansiedade era coisa de adulto, era coisa de gente responsável, que era normal ter uma vida ansiosa. Aí o que era essa vida normal que eu levava? Eu já tive uma série de crises de pânico. Eu chegava a desmaiar nos lugares, ou eu tinha que sair correndo, porque se eu não saísse correndo, eu ia desmaiar, entendeu? Ou ainda, eu tinha uma dor de barriga terrível toda vez que eu ia fazer alguma coisa importante na minha vida. Até que eu comecei a lidar com isso, com essa coisa normal que eu achava que era, né? Exemplo, eu apresentei 2 TCCs e nos 2 eu fui em jejum, porque eu sabia que se eu comesse alguma coisa, na hora que eu chegasse lá na frente da banca para me apresentar, eu ia ter que sair correndo para ir para o banheiro. Aí eu tinha que escolher entre desmaiar de glicose baixa ou ter que sair correndo no meio da apresentação porque eu estava com uma dor de barriga terrível, super normal, super tranquilo. E esse sintoma se apresentava em qualquer coisa importante que eu ia fazer na minha vida, na apresentação dos TCCs, ou então quando eu ia fazer alguma entrevista de estágio ou entrevista de emprego mesmo, qualquer coisa importante, eu sabia que eu não podia comer, porque se eu comesse não ia dar certo. Só que aí eu ficava lá, sem saber se eu ia cair dura de glicose baixa. E jurando que isso era normal, que isso aí era ser adulto. Desde quando que ser adulto é se autonegligenciar? Você já parou para pensar nisso? Como que a gente transformou isso de ser adulto em uma coisa que só faz mal para você quando você se torna adulto? Ai, você se tornou adulto, aí você para de se ouvir, você para de se respeitar, você para de respeitar os seus limites. E pior, você diz que você é responsável por estar fazendo isso. Responsável por quem? Eu posso saber? Porque por você mesmo claramente não é. E quando eu digo isso, eu digo puxando a minha orelha também. Porque, como eu estou dizendo, eu era esse tipo de pessoa que não se ouvia, que não se respeitava, que não respeitava os próprios limites. Eu estava vivendo em função de só Deus sabe o quê, porque de mim mesma claramente não era. E você, tá? Que nem eu, e tá falando que é normal? Me conta que eu quero saber, por favor. Ok, com essa visão já um pouquinho mais aprofundada sobre a ansiedade, a gente pode começar a ir mais fundo ainda. Você, por um acaso, já teve a curiosidade de parar e analisar o que de fato significa a palavra ansiedade? Qual que é a origem dessa palavra? Qual é o significado real dessa palavra? Se você não teve essa curiosidade, pode ficar tranquilo, porque eu tive e eu trouxe para a gente dar uma analisada aqui. Quando a gente pesquisa qual que é a origem real da palavra ansiedade, a gente tem essas informações aqui. Ansiedade seria angústia, perturbação ou aflição, mente perturbada ou pouco à vontade, apertar, estreitar ou sufocar. Ou seja, quando você só olha o significado real dessa palavra, o significado original dessa palavra, você já percebe que aquela crença de que você é quebrado, você é defeituoso, o problema está em você, ela se quebra instantaneamente. Por quê? Como é que você está se angustiando? Você está se perturbando, você está se deixando pouco à vontade sozinho, ou ainda como é que você está se estreitando, se sufocando sozinho. Aí você começa a perceber que não faz sentido essa afirmação. Não tem como você ser uma pessoa ansiosa, não porque eu sou ansiosa, não, o problema está em mim. Você percebe quando você olha o significado original dessa palavra que parece ter algo ou alguém escondido. Você pode até pensar, não, mas a ansiedade que eu sinto, ela tá em mim, é algo que eu sinto, não tem ninguém fazendo nada. Olha, eu acredito que de fato
pode não existir ninguém no momento que esteja fazendo nada para contribuir com a sua ansiedade. Mas, como eu disse, é algo que está escondido. E não está escondido de agora. Se fosse de agora, ai, era muito mais fácil de perceber e resolver. Infelizmente, isso está escondido no seu inconsciente, em 90% de você. E essa explicação que você dá de que não, é uma coisa sua, não acontece só com você, é uma explicação apenas do seu racional, que nada mais é que apenas 10% da sua consciência. Sim, você está explicando com os 10% consciente de você. Só que a raiz real está justamente nos 90%, justamente nesse inconsciente, justamente nas sombras, onde você não tem livre acesso. Por isso que você não sabe por que dessas raízes e de onde de fato elas vêm. Infelizmente, esse medo não é um medo de algo real, de fato, de algo perigoso, de fato, como no meu exemplo do TCC. Qual o perigo que eu estava correndo ali para ativar esse sistema de luta ou fuga? O que que eu poderia achar que ia acontecer? Ai, a banca do TCC não vai me bater porque não gostou da minha apresentação? Não, não faz o menor sentido. Mas ainda assim, esse sistema foi ativado. Ele foi ativado justamente por uma raiz mental, sentimental, e não uma raiz apenas biológica, como se um animal feroz estivesse correndo atrás de mim. Ok, aí faria sentido, eu teria que lidar de fato com essa situação. Ou um outro caso que eu realmente estivesse correndo um perigo, ok, aí tudo bem. Mas qual perigo eu estava correndo de fato ali na apresentação do meu TCC? Você percebe que não faz muito sentido? Por mais que seja uma sensação comum que a gente tenha ao longo da nossa vida, não quer dizer que ela é normal. Ela só acontece com bastante frequência, mas não quer dizer que ela seja de fato normal. E aprofundando um pouco mais no meu caso, cavando essas sombras, procurando a raiz lá nesse subconsciente, lá nesse inconsciente, eu percebi que era um medo de se expor diante de autoridades. E você entende que os professores na banca eram autoridade? E eu tinha um medo de chegar lá, me expor, me expressar diante dessas autoridades. Então, era um medo sentimental, você consegue perceber? Não era um medo físico de fato, eles não iriam me agredir fisicamente, provavelmente eles não iam nem me agredir verbalmente, mas isso estava escondido lá no meu inconsciente. E eu traduzia como um medo de me apresentar para eles, um medo de estar na frente de pessoas importantes, o medo de estar no palco, tanto faz. E se você parar e analisar, você vai perceber que esse meu medo de autoridades estava presente em todas as outras situações em que eu tinha ansiedade. Como eu disse, quando eu ia numa entrevista de estágio ou quando eu ia numa entrevista de emprego, tudo ali era justamente esse medo de me expor, de me expressar em frente às autoridades. Não era um medo consciente. Eu achava que era um nervosismo, uma ansiedade normal, natural, como eu disse anteriormente, mas nada mais era do que esse meu problema diante de figuras de autoridade. E nos lugares que elas estavam, elas de fato representavam figuras de autoridade para mim. E isso servia como um gatilho para ativar essa ansiedade. No caso, essa ansiedade que não é normal, que não é saudável, que não é natural, porque eu não estava correndo nenhum risco de fato. Estava tudo bem, tudo certo. E ainda assim, eu tive esse gatilho ativado. Ou seja, essa ansiedade que nós sentimos, essa ansiedade quebrada, vamos dizer assim, nada mais é do que uma reação que mostra como você está internamente. Ela mostra quais são as suas crenças, quais são os seus traumas, quais são as suas feridas, quais são os seus complexos. Então, quando essa ansiedade surge, é de extrema importância que você esteja presente e consciente no seu corpo e consiga perceber
Onde é que ela surge? Quando é que ela surge? Como que ela surge? O que que você sente quando? Perto de quem? Em quais situações? Em quais lugares? Porque aquilo nada mais é do que um mapa interno seu. Isso nada mais é do que o seu corpo te mostrando onde é que você precisa se olhar para então se curar e, consequentemente, se libertar de tudo isso, se libertar dessas sensações. Você consegue entender? E tudo isso está escondido justamente nesse seu inconsciente. E é por isso que nós dizemos que o inconsciente controla a sua vida. Por isso que nós dizemos que ele é 90% de você. Porque você, infelizmente, não tem controle. Quando esse gatilho é ativado, é como se ligasse uma coisinha dentro de você e você perdesse o controle das suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, até mesmo do seu corpo. No meu caso, eu chegava a desmaiar. Você quer uma perca maior de controle sobre o próprio corpo do que isso? Ou até mesmo a dor de barriga incontrolável. Eu já não controlava mais o meu corpo diante de situações que ligavam esse gatilho. E agora, com esse conhecimento mais aprofundado sobre a ansiedade, você pode, enfim, parar de se rotular como ansioso, ansiosa, e começar a de fato mudar a sua vida, e começar a de fato se curar. Essa ansiedade não é o problema final, não é o final da linha, ela nada mais é do que uma bandeirinha que está te mostrando qual o caminho que você deve seguir de fato para se curar, qual o caminho que você deve olhar, qual as partes de você que estão negligenciadas, esquecidas, abandonadas e que precisam ser vistas e resgatadas. Essa é a função dessa ansiedade, que é um problema que causa tantos outros problemas na nossa vida, mas ela nada mais é do que um mapa para a sua cura, um mapa para a sua libertação. Então, não perca esse mapa. Para você realmente se curar, para você realmente encontrar essas raízes, você não precisa de nada mais do que presença e uma coisinha que eu te aconselho fortemente que você tenha: um caderninho. Sim, tenha um caderninho da iluminação e anote tudo sobre o assunto, sobre o sintoma que você está analisando no momento. Hoje, o nosso sintoma a ser analisado aqui é a ansiedade. Então, anote todas as vezes que você tem ansiedade, os lugares, as pessoas, anote tudo que ligue essa chavinha, tudo que ligue esse gatilho em você sobre a ansiedade. Em quais lugares você se sente ansioso, com quais pessoas, em quais situações. Aqui tudo é de fato importante. Então anote tudo. Iluminar o seu inconsciente, iluminar essas sombras, nada mais é do que justamente levar consciência para tudo isso que está escondido, que está sendo negligenciado, que está sendo não visto há tanto tempo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E como que se faz isso? Prestando atenção, voltando a prestar atenção em si mesmo, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e na sua vida. É sobre parar de prestar atenção fora de você, no externo, no mundo, nas pessoas e voltar essa atenção para si mesmo. E é aí que começa a sua cura. E é aí que começa a sua libertação. E é aí que a sua vida começa a mudar de fato. Então lembre-se, a ansiedade nada mais é do que uma reação natural do seu corpo. Ela nada mais é do que uma ferramenta que serve para auxiliar o seu corpo, auxiliar a sua vida. O problema é quando a ferramenta começa a te usar, ao invés de ser o contrário. Uma ferramenta é feita para ser usada por você e não para te dominar. E você não pode deixar que essa ferramenta te use mais. E para isso, você precisa retomar essas partes de você que foram esquecidas, silenciadas, negligenciadas ou programadas. Sim, porque essas partes de você foram de fato programadas.
Quanto mais você aprofundar, mais você vai ver. Você não é fundamentalmente quebrado, você não é defeituoso. Infelizmente, você foi ensinado a ser como você é. E tudo isso que te atrapalha, incomoda na sua vida, não é de fato você. É, na verdade, uma programação que foi imposta a você. E justamente por não ser você, por você não estar sendo você, o seu corpo começa a cobrar o preço. E essa ansiedade que a gente sente já é o corpo realmente cobrando, te pedindo para que você volte a ser você mesmo. E se tudo isso que eu te falei fez sentido para você, comenta aqui um coração verde, porque eu quero saber quem é que está pronto para parar de se negligenciar, quem é que está pronto para começar a se ouvir a partir de agora. E depois dessa análise profunda que nós realizamos aqui hoje sobre a ansiedade, tem uma outra coisa que você precisa entender, o que é o estresse, que é uma coisa que está intimamente ligada com essa ansiedade que foi estudada por nós aqui hoje. Porque, na verdade, ele é só mais um grito do seu corpo que provavelmente você também está negligenciando.